Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu e me despertou, na verdade, não é? Eu estava lendo essa passagem de Josué, lá no capítulo 1, e o Senhor, então, me deu essa mensagem, através desse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. E, de fato, existem alguns desafios. Tem algo, às vezes, que acontece na vida da gente que nos chama e nos impacta. Como foi a vida de Moisés, por exemplo, ao fazer com que o povo de Israel fosse liberto do Egito. Houve um preço, houve uma atitude, houve um mover, não é? E nós sabemos que esse mover foi com muito sucesso, mas também foi com muita dor, com muita dificuldade, com muita luta. Não é? Faraó não queria liberar o povo de Deus de maneira nenhuma. E mesmo Moisés operando todos os sinais e milagres e as maravilhas de Deus que estavam expostas ali diante do povo do Egito, mesmo assim a dificuldade não deixava de existir. Não é? Precisavam, depois de ver todos aqueles milagres, porque, de fato, queridos, o que eu vou falar aqui nessa noite tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Pode acontecer, não estou dizendo que está acontecendo, mas pode acontecer que em algum momento da nossa vida, depois de tantos desafios, de tantas lutas, de tantas missões concluídas, às vezes a gente pode parar ou estagnar um pouco, não é? E eu acredito que isso, não, na verdade, não tem acontecido, mas pode acontecer. E quando isso acontecer, a gente lembre bem da palavra de Deus, que é o motivo da nossa existência, o motivo de nós nos alegrarmos e darmos continuidade ao propósito e à visão que Deus tem nos dado. E eu sei que muitas vezes esses desafios são grandes, não é? A vida da gente passa por certos desafios. Então, vendo o capítulo 1 de Josué, e eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Josué, no capítulo 1, depois que nós lermos tudo, vocês podem permanecer com suas Bíblias abertas, que nós vamos dar uma visão panorâmica nessa mensagem através desse texto, amém? Josué capítulo 1, a partir do verso 1 até o 11. Todos acharam? Glória a Deus. Está escrito assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: ser forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento. Dando esta ordem ao povo,
arranjem comida para que daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão, para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, e eu quero te pedir, Senhor, que tudo que está aqui sobre linhas, tudo que há revelado no Espírito, possa sobressair na nossa vida, que haja uma aplicabilidade nos nossos corações, na nossa vida, para andarmos conforme a vontade do Senhor, entendendo que mesmo sendo um fato histórico, mesmo sendo uma narrativa bíblica, de uma história, de uma passagem, tudo isso tem valor na nossa vida. Nós queremos entender melhor tudo isso que o Senhor tem falado ao teu povo, que somos nós. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Nos abençoe e abençoe a todos os corações, para que haja entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa vida é constituída de valores e emoções. Nós somos seres dotados que buscamos muitas vezes os valores, e debaixo desses valores nós temos também as nossas emoções aplicadas, não é verdade? Quando você deseja algo, verdadeiramente isso surgiu primeiramente no seu coração, certo? Dentro desse conceito temos dias, por exemplo, de festas e dias de luto. Todos nós já passamos por isso na vida da gente, né? Tem aquele dia que a gente está sorrindo, está em festa, mas tem aquele dia em que o choro nos pega por causa de algum luto, não é? Também tem dias em que a nossa cabeça está untada do óleo da alegria. E tem dia que estamos cobertos de cinzas da tristeza. Há muitos sonhos que nós temos nutrido há anos. No nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na vida financeira, na nossa vida espiritual. Não tenho dúvida que chegou a hora de cruzar o nosso Jordão, entrar na nossa terra prometida. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu contar um pouco da história que vocês talvez já estão conseguindo ver um pouco. Mas veja bem, quando Deus falou a Josué, Deus não estava falando que Josué estava desanimado. Deus não disse isso. A primeira notícia que veio, e eu quero falar aqui em 3 pontos principais nesta noite, que existe uma travessia, existe um momento em que o povo de Deus, depois de cruzar o Mar Vermelho, depois de passar para outra margem, depois de andar um pouco, eles teriam que passar o Jordão. Precisavam atravessar o Jordão, porque o Jordão poderia ser o limite para eles, se os sonhos e os desejos de Deus não se cumprissem na vida deles. Porém, prestem bastante atenção. O que acontece aqui nesse texto é que Deus motiva Josué a dar continuidade naquilo que foi dado através da vida de Moisés. E nós sabemos muito bem que às vezes acontece na nossa vida que Deus levanta certos líderes, certos homens de Deus, em que eles se posicionam a dar uma caminhada para frente, mas em algum momento da vida deles, eles param. Não é? Às vezes a gente tem pessoas que são pessoas queridas, que talvez já passaram desse mundo para a glória. Homens que começaram a obra de Deus ali com toda alegria, com todo amor, que deram a sua vida toda para isso, e de repente morrem. Foi isso que Deus começou a mostrar para Josué. Queridos, nós precisamos fazer essa travessia, mas antes nós precisamos entender um único aspecto. Precisamos tirar os olhos de qualquer tipo de crise. Por quê? O primeiro ponto, Moisés está morto. Uma crise real já estava instalada. Para o povo, para a primeira geração que foi para o deserto, eles conseguiram ver Moisés liderando, Moisés subindo ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei,
Moisés quebrando as tábuas da lei, porque o povo se corrompia lá embaixo. Ouviu muitas vezes Moisés ficar irado, porque o povo, constantemente, no deserto, injuriavam a vida de Moisés, com perguntas como esta: nos tiraste do Egito para morrermos aqui no deserto? Ou seja, a vida de um líder não é fácil, não é verdade? E nós sabemos que Moisés tinha uma tarefa muito difícil. Ele foi preparado durante anos. Primeiramente, ele viveu 40 anos no Egito como rei, como um líder, como uma pessoa bem estudada, bem entendida de assuntos concernentes ao Egito. Era filho de Faraó adotivo, mas era um grande arquiteto, estudou ali, talvez na melhor faculdade de arquitetura do Egito, vamos dizer assim. Um homem culto, informado. Mas de repente, não vamos contar toda a história, porque muitos já conhecem, ele mata um egípcio, foge para o deserto. Lá para Midian, então, ele encontra uma nova vida. Passa 40 anos mais da vida dele, conversando com o quê? Com ovelhas. É perigoso, depois de muito tempo assim, até a pessoa deixar de falar e começar a berrar. De tanto que ele ficou conversando o dia inteiro com as ovelhinhas, né? Ele só ouvia isso, bé, bé. Isso era o tempo inteiro. Mas quando Deus se manifesta numa sarça e mostra quem é de fato o Deus vivo, e traz para Moisés um plano e faz Moisés sonhar com este plano, Moisés então volta para o Egito, já com idade, e faz tudo acontecer. Só para lembrar uma coisa: o sonho de ser liberto do Egito pode até parecer que foi do povo. O povo tinha desejo, mas não tinha força, e nem sabia como. Deus ouviu a oração de muitos ali, e esse desejo então passou a entrar no coração de Moisés, e Moisés então libera o povo daquele lugar, com muita luta, com muitas maravilhas que Deus operou através dele, amém? Mas continua, Moisés morre agora. Talvez a esperança de muitos ali morreram junto com Moisés. E esse é um fato, que às vezes nós deixamos morrer os nossos sonhos, porque às vezes recebemos alguém que nos conduziu a esse sonho, e de repente essa pessoa já não está no nosso meio. Mas lembre-se bem, Deus sempre tem uma providência até concluir toda a obra que Ele quer na nossa vida. Deus não deixaria o povo desamparado no deserto. Deus prometeu que eles teriam uma terra para habitar, e eles foram até essa terra. Havia mais lutas ainda. Nós sabemos que a vida de Josué não foi fácil. Mas preste atenção. Moisés estava morto. O verso 1 e 2 foi claro. Por isso que eu quero que vocês observem isso. Depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Olha, está definido, morreu. Morreu, acabou. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. E vocês sabem muito bem que o povo atravessou o rio Jordão de que maneira? O rio secou. Eles atravessaram o rio a seco. No Mar Morto, a água se abriu. E o Jordão se secou. E o povo atravessou. Amém? Mas veja uma coisa. Moisés, como grande líder, como grande libertador, como grande legislador, como grande intercessor, já estava morto. A crise chegou repentinamente. Ela vem de todos os lados, mas devemos lembrar que mesmo que Moisés esteja morto, Deus continua vivo. Deus levantou Josué para dar continuidade à obra. Deus levantou a mim e a você para darmos continuidade à obra. E que obra é essa? Às vezes paramos para olhar e não estamos vendo
muitos frutos, mas deixa eu dizer uma coisa para animar vocês: os frutos estão dando certo. Existe um tempo para tudo, existe o tempo do plantio, mas existe o tempo do crescimento e depois vai vir o tempo da colheita. E nós estamos caminhando para este lado. Deus vai dar continuidade na vida de cada um de nós, nas nossas limitações. Na idade que já estamos vivendo, Deus vai fazer obras maiores do que aquelas que nós já vimos. E foi assim que Deus fez com Josué. Fez obras maiores do que Moisés fez. Mas houve grandes desafios também. Então lembre-se disso. A crise está instaurada muitas vezes na nossa vida. Muita coisa às vezes nos impede de ver o restante da visão. Mas não desanime. Se Moisés morreu, Deus levanta um Josué na nossa vida. Se o seu Moisés, naquilo que você tanto espera, tanto busca, tanto luta, morreu, Deus levantará o Josué na tua vida, para que aquilo que você busca, aquilo que você clama, aquilo que você deseja, será cumprido, porque isso está interligado ao sonho de Deus. Se isto é de fato o sonho de Deus, será realizado. Então não tenhamos dúvida disso. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, é que precisamos sair do deserto e sermos visionários. O Jordão precisa ser atravessado. No verso 3 e 4, eu achei interessante, que diz assim: como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Se vocês entenderam, e entenderem bem esse texto, vou ler o 4 também, os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Queridos, isso aqui é mais do que Canaã. Isso é uma região de Canaã estendida. Deus alargou as tendas através da vida de Josué. Vê hoje onde está localizado a terra de Israel. Aquilo ali era toda a terra de Canaã. A promessa de Deus viva naquele lugar. Talvez seria para ser menor quando foi com Moisés, mas com Josué, ele não só deu continuidade ao sonho, mas ele alargou as tendas, as expansões, levou os limites até o mar, levou ao oeste, levou até o Líbano, levou até os heteus, lá no oeste. Ou seja, Deus, quando conta com você e comigo, Ele estende a visão. Ele nos chama para sermos visionários. Quando abraçamos o projeto de Deus, os nossos sonhos se tornam realidades. Agora eu quero falar sobre uma pessoa muito interessante que vocês já ouviram falar, com certeza. Mas olha a história deste homem. Todos aqui já ouviram falar de John Wesley. Sabe que ele foi um dos grandes avivadores do século 18 e 19. Ele nasceu no ano 1703 e morreu no ano 1791. Esse homem que introduziu, vamos dizer assim, o avivamento na sua época, até os dias de hoje, dos homens mais conhecidos no mundo, um dos maiores conhecedores da palavra, um dos maiores evangelistas do mundo, até hoje a sua história é contada. Este homem que nasceu no Reino Unido, ali por volta perto da Inglaterra, entre aqueles países unidos, este homem teve crises na sua infância. A sua mãe era muito rígida, o seu pai estudou numa escola de padre, mas a sua mãe era uma pessoa muito rígida, e ele teve uma época, como todo adolescente passa, uma época de dúvidas, de incertezas, de lutas. E quando ele de fato conheceu a Deus, e de fato entregou a sua própria vida para o Senhor, este homem começou a ser um espetáculo nas mãos de Deus. Ele começou a realizar coisas que ele nunca pensou na vida dele em realizar. Vou citar algumas aqui, por exemplo. John Wesley pregava mais de uma vez por dia durante 54 anos. Eu fui pesquisar isso, são mais de 40 mil sermões. Em 54 anos de existência, depois de convertido, claro. Viajou a cavalo, naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Ele viajava a cavalo na Europa inteira. Sabe quantos mil quilômetros ele andou? 200 mil quilômetros de cavalo. Lógico que não era com um cavalo apenas, foram com vários, né?
Ele publicou um comentário bíblico de 4 volumes, publicou isso. Um dicionário de inglês, 5 volumes de filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja, escreveu 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássica. Seu jornal, ao fim da sua vida, totalizou 50 volumes. No final da sua vida, a Igreja Metodista era a 3ª maior força evangélica do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XIX. Este homem, que quando adolescente, tinha dúvidas até mesmo da sua própria existência, se tornou um homem tremendamente usado por Deus. Por quê? Porque ele sabia que tinha que atravessar o Jordão da vida dele. O Jordão é o limite, muitas vezes, queridos. O Jordão é aquilo que nós olhamos e dissemos assim: nós não temos condições de ir daqui para frente. O Jordão, muitas vezes, pode ser o problema. Nós sabemos que para Jesus foi o local de batismo, mas para o povo que saiu do Egito, poderia ser ali o momento em que iriam parar. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida, foi por causa de outras situações que a gente já sabe, mas Josué deu continuidade. Nós estamos aqui como esses Josués, dando continuidade. E às vezes você pode perguntar: mas eu agora, na minha idade, vou fazer isso? Sim, sim. Deus vai nos encher de uma alegria e de uma capacitação fora de série. Eu creio nisto. Porque Deus não olha para a qualidade das pessoas, Deus olha para o coração. Aonde estiver o nosso coração, o Senhor assim fará obras maravilhosas. E o terceiro ponto, eu quero dizer, precisamos permanecer fiéis e corajosos. Eu quero falar 3 coisas aqui que traz o ânimo. Amém? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção. O que produz o ânimo é a promessa de Deus. Se você não tem ânimo, aprenda a receber a promessa de Deus na sua vida. O que eu acredito que todos nós temos, e eu acredito que nós temos esse ânimo. Porque no verso 6, o que está escrito? Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos seus antepassados, ou seja, os antepassados deles. O segundo ponto que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Então, o primeiro é o que produz ânimo, é a promessa. E o segundo, que gera ânimo, é o agir de acordo com a vontade de Deus. Olha o verso número 7. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela de nada, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar, para onde for. Então, o primeiro ânimo que nós entendemos é o que produz ânimo, é a promessa de Deus. E o que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Porque se Josué não agisse de acordo com a vontade de Deus, ele não teria esse ânimo gerado no coração dele. E o terceiro e último, o que mantém o ânimo. Então veja bem, o que produz o ânimo é promessa de Deus. Repita comigo: promessa de Deus é o que produz o ânimo. Tá bom? O segundo, o agir de acordo com a vontade de Deus é o que gera ânimo. Então vamos lá. O agir de acordo com a vontade de Deus é o que gera ânimo. E terceiro, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus na nossa vida. Lá no verso número 9 está escrito assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, queridos, essa consciência da presença de Deus, ela pode e deve nos animar. Ela deve manter o nosso ânimo. Ou seja, nós não estamos sozinhos, temos uma promessa,
temos que agir de acordo com a vontade de Deus, e agora nós temos a consciência de que Deus está presente na nossa vida. Então não estamos sozinhos, não temos sonhos em vão, o Senhor nos dá o sonho adequado para a obra que Ele quer na nossa vida. E com isso eu concluo da seguinte forma, queridos: atravessar o Jordão significa reconhecer que Deus continua nos dando sonhos e metas para serem alcançadas. Nunca pare de sonhar. Você que está me ouvindo pela internet, nunca pare de sonhar, aonde você estiver. Nunca deixe de sonhar aquilo que Deus te chamou um dia para sonhar. Faça a obra do Senhor, ponha no teu coração uma verdade única e exclusiva: aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar. Amém? Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar e nos colocar entendidos deste assunto. Atravessar é coisa rápida. Por isso que essa mensagem é rápida. É coisa rápida, basta atravessar. Porém, se guardarmos esses princípios, nós teremos a promessa de Deus como ânimo. Nós teremos o agir de Deus na nossa vida como ânimo. E o terceiro, a consciência da presença de Deus como mantedor do ânimo que nós já temos. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar e nos trazer toda alegria no nome de Jesus.